Sejam bem-vindos a mais uma edição de especial informação. A ERTE continua a percorrer os caminhos do Médio Tejo. Regressamos assim ao Médio Tejo para aquela que é a 10ª edição deste novo ciclo de entrevistas e hoje o destaque centra-se no Concelho de Mação. Estamos precisamente no edifício da Câmara Municipal e vamos estar à conversa com o Presidente da Câmara, Vasco Estrela, que faz então o favor de nos receber no seu território para esta conversa sobre a atualidade do Concelho Macense. Senhor Presidente, muito obrigado então por nos receber, mais uma vez pela sua pronta disponibilidade. Vamos então olhar para aquilo que tem sido esta recente atualidade do Concelho de Mação, mas eu começava por me centrar no próprio Presidente. Este foi o primeiro ano do último mandato, do seu último mandato, e começava precisamente por aí. O facto de estar em causa o último mandato muda alguma coisa na forma como encara assuntos mais difíceis? Como faz a gestão do município de Mação ou não? É tal como no primeiro dia? Ora, então, muito boa tarde. Agradecer também a vossa presença e o vosso interesse que têm neste e noutros municípios do Médio Tejo, e sublinhar esse facto me parece importante que o faça. Bom, relativamente à sua pergunta, evidentemente que o meu compromisso para com os maçaenses que assumi quando me candidatei a este último mandato foi muito claro e muito objetivo, de ser igual a mim próprio e, nessa perspectiva, desempenhar estas funções da forma como desempenhei nos 8 anos que levo de Presidente de Câmara. E, portanto, o mesmo rigor, a mesma proximidade, a mesma forma de ser, de estar, tentativa de incluir, tratar todos por igual, evidentemente também tomar decisões difíceis, como tomei em qualquer um dos outros 2 mandatos, e sempre na perspectiva de fazer aquilo que é a minha obrigação, criar melhores condições de vida a esta população e defender os interesses deste Concelho. Agora, não lhes escondo que é evidente que, estando num último mandato, e não esquecendo também tudo aquilo que disse até agora, que é natural que todos nós e a população e os trabalhadores da Câmara, e não só, estejamos com outro estado de espírito. É normal que as pessoas vejam e olhem para mim como alguém, como em jeito de brincadeira um colega meu diz, estamos com um prazo de validade muito vincado, muito marcado, se não for até antes, e é normal que as pessoas sintam isso e que nós mesmos, enquanto pessoas, seres humanos, também tínhamos esta perspectiva de que as coisas têm um prazo e um fim que se está a aproximar, enfim, como em tudo na vida, e como é óbvio, na nossa vida diária, enfim, isso também acontece, mas aqui é muito vincado e é muito próprio. Obviamente que isso não condiciona a minha ação, e acho que até agora, neste ano, não tenho sido muito diferente daquilo que fui nos outros 8 anos anteriores. Eu disse na minha apresentação que ia ser um presidente previsível, e acho que o estou a ser, e espero sair daqui de cabeça erguida e portanto, ter a convicção de que fui fiel à minha palavra. Agora, não escondo que, evidentemente, que já faltam só 2 anos e qualquer coisa. Se pudesse, recandidatava-se novamente? Era uma avaliação que teria de fazer. Sinceramente, não posso dar essa garantia. A esta altura, se tivesse essa perspectiva, não poderia dar essa garantia. Diria que uns dias que sim, outros dias que não. Isto, na política, como na vida, temos dias bons, dias maus, dias assim. Depende às vezes do estado de espírito, mas provavelmente não. Mas, como digo, não é algo que também nunca pensei muito, não é hipótese, é uma não hipótese. E, portanto, irei terminar as minhas funções autárquicas na Câmara Municipal de Mação, no município de Mação. Também já informei os meus companheiros de partido de que não estarei nos próximos órgãos autárquicos, portanto, também dei essa informação logo na anterior candidatura. Também não houve grande resistência a essa questão, portanto, foi uma questão que ninguém colocou no sentido de haver essa necessidade de eu fazer parte dos órgãos. Portanto, terminarei a minha carreira política daqui a 2 anos e 11 meses, digamos assim. Estes cerca de 9 anos mudaram-no enquanto pessoa? Claramente estão a ser anos muito
desgastantes, desafiantes. Muita coisa aconteceu que me marcou para o resto da vida, como é evidente. Também sei que algumas decisões que eu tomei também marcaram as pessoas, marcaram a vida do Conselho. Isso tem coisas boas e coisas menos boas, como é natural. E portanto, sairei daqui uma pessoa diferente. Estou aqui nesta casa há 20 anos, portanto, completarei em 2025, se ficar até ao final do mandato, 23 anos ou 24 anos nesta Câmara, neste edifício. Os melhores anos, ou os anos, digamos, com mais energia da minha vida, foram aqui passados. Acho que até ao dia de hoje dei tudo aquilo que tinha e que não tinha por esta Câmara, e portanto eu acho que quem provavelmente quiser ver as coisas de uma forma desapaixonada concluirá isso mesmo, mas sai diferente, com muito menos cabelos, e os poucos que vou tendo muito mais brancos, com muitos momentos difíceis, tristes, mas também com alegrias de muitas concretizações. Enfim, um pouco como é normal nestas coisas, nas nossas vidas, na vida das empresas, das pessoas, nos locais onde passam, não é muito diferente, mas tenho a certeza, e isso é uma convicção que tenho muito própria e que ninguém me a negará, que levei este trabalho e tenho levado este trabalho muito a sério, com enorme responsabilidade, e acho que isso de falta de responsabilidade e de compromisso ninguém me pode acusar. Podem me acusar de muitas outras coisas, mas acho que fui alguém que estive sempre presente nos bons e nos maus momentos e dei sempre a cara pela Câmara e pelas decisões que tomamos. Disse várias vezes que a responsabilidade última de tudo o que acontecia nesta casa é minha, até pela forma como exerci e exerço a presidência. Neste último mandato já o disse provavelmente 2 ou 3 vezes aos meus vereadores que teria de haver uma maior corresponsabilização da parte deles em determinados assuntos, pela própria natureza das coisas, mas serei sempre o último responsável por tudo o que aconteça nesta casa, principalmente o que acontecer de mal. Para fechar esta introdução, perguntava-lhe o seguinte: qual é que é o maior reconhecimento que um Presidente de Câmara pode ter? Olha, eu acho que o maior reconhecimento, enfim, poderia dizer aquele chavão que foram os resultados eleitorais que fui tendo, as maiorias claras que fui tendo ao longo do tempo. Eu acho que não há aquele reconhecimento que nós podemos dizer de uma forma muito objetiva, é este o reconhecimento. O reconhecimento que eu quero, sinceramente, e que eu gostaria que as pessoas me vissem no dia que sair desta casa, vai um pouco na linha daquilo que lhe disse há pouco, um reconhecimento de alguém que foi fiel aos seus compromissos, que foi fiel àquilo que disse à população do Conselho de Nação e que exerceu este cargo com muita responsabilidade e com o sentido de dever realmente das funções em que estava investido e que as pessoas do Conselho de Nação confiaram, e que as pessoas realmente me vejam como alguém que fui transparente e que fui aquilo mesmo que disse que iria ser, e não alguém que teve uma prática completamente oposta àquela que disse que iria ter. E, portanto, é esta a minha convicção, é a minha convicção profunda que foi assim que exerci, que estou a exercer este mandato e que espero exercê-lo até ao final, e gostaria que as pessoas me vissem assim e não como alguém que teve uma prática completamente diferente daquela que disse que ia ter. Certamente não faltarão oportunidades para depois fazermos um justo balanço àquela que foi o seu percurso na Câmara Municipal de Mação. Sr. Presidente, falou efetivamente em momentos difíceis, em momentos mais tristes. Aqui um tema que eu queria desde já abordar tem a ver com o facto de recentemente uma pessoa ter sido condenada a 25 anos de prisão por ter ateado muitos incêndios na região centro, de entre os quais aqui os fogos em Mação em 2017. Fez-se justiça? Essa justiça nunca será feita, quer dizer, eu até de formação profissional tenho de acreditar na justiça e acredito na justiça. Agora, houve perdas irreparáveis, que não é o facto dessa pessoa em concreto estar presa e com os 25 anos, uma medida exemplar, nunca antes tido em Portugal, seja do meu conhecimento, que vai repor nada daquilo que foram as perdas das pessoas do Conselho de Mação e não só. Há, ou pode haver, talvez o consolo, se me é permitido este termo, de coletivo de juízes ter realmente tido a perfeita percepção
percepção da enormidade e da alarvidade daquilo que aquele sujeito cometeu. E, portanto, desse ponto de vista, sim, foi feita a justiça, sendo certo que há danos irreparáveis e que não são os 25 anos que a pessoa vai passar na prisão que vão, evidentemente, resolver. Digamos que é, no fundo, um pequeno consolo, entre aspas, de ver que alguém que fez o mal que fez a este Conselho, e não só, irá passar durante muitos anos na prisão. Já lá vão 4, 5 anos desde esse flagelo, desde esses incêndios, também desde essa altura uma ação já voltou a sofrer na pele o mal que significa ter fogo no seu território, mas as pessoas têm conseguido recuperar, têm sido devidamente apoiadas? Repare, como disse, há danos que ficam para sempre, para todo sempre. Quando arde a quantidade de floresta, não só que ardeu no Conselho de Mação, há pessoas que nunca recuperaram, nem nunca recuperarão, até devido, digamos, à sua condição socioeconómica, à sua idade, mas penso que de uma forma geral o trauma vai sendo, ou foi sendo aos poucos, ultrapassado. Enfim, o tempo, como se costuma dizer, cura quase tudo. Começa-se realmente a ver o verde do nosso Conselho a regressar, mas eu acho realmente que as marcas foram demasiado profundas, nomeadamente nos dois grandes incêndios de 2017, com a vasta destruição que aconteceu um pouco por todo o Conselho, e isto naturalmente deixou consequências, muitas consequências, nomeadamente económicas, na população deste Conselho, além também de outros, digamos, desacertos, se assim lhe posso chamar, em termos pessoais, em termos sociais, que aconteceram no nosso Conselho e que demorarão 2, 3 décadas a serem reportes, se nada, entretanto, de mal vier a acontecer parecido com aquilo que aconteceu em 2017, que realmente foi um ano marcante pelas piores razões para este Conselho. Ainda assim, podíamos estar aqui a falar de situações bem piores, não fosse a exemplar gestão florestal que Mação tem feito. Sim, eu acho que houve, no meio da enorme tragédia, houve trabalho que foi reconhecido, trabalho que foi feito anteriormente ao incêndio, que contribuíram para que os danos não pudessem ser maiores, até em termos de vidas humanas e não só. E, portanto, desse ponto de vista, digamos que é algo que nos deixa satisfeitos, se é que alguma coisa nos pode deixar satisfeitos num incêndio florestal, mas foi bom perceber que a resposta que nós conseguimos dar em muitos momentos foram importantes para que realmente coisas mais graves não pudessem ter acontecido. Mas não foi só isso, muitas vezes, em muitas circunstâncias, é preciso também aquela dose de sorte que outros não tiveram noutras alturas, é preciso coragem, é preciso tomar algumas decisões arriscadas e seria pretencioso da nossa parte dizer não foi por isto ou por termos feito este trabalho todo que as coisas não aconteceram. Enfim, não é costume aqui nesta Câmara assim o fazermos, mas realmente achamos que o trabalho que foi feito a montante poderá, e eu acho que é mais do que poderá, ajudou de facto a que as coisas pudessem não ter sido tão más como foram. Muito bem, Sr. Presidente, como é óbvio, também pretendemos centrar esta conversa em 2022, aquilo que foi 2022 e aquilo que poderá ser 2023, mas tinha aqui ainda outros temas, um dos quais é até o ambiente, tem sido um assunto que temos colocado aos diversos presidentes que estiveram ligados à fundação desta empresa. Se fosse hoje, aceitaria fazer parte da Tejo Ambiente? Eu vi parte da entrevista do meu colega do Sardeval e responderia praticamente como ele. Eu acho que hoje tomaria a mesma decisão e digo isto com a consciência, com a autoridade de alguém que em devido tempo criticou de uma forma veemente aquilo que podiam ser algumas decisões que a empresa estava a tomar.
ainda ontem mesmo tive a oportunidade de dizer isto. Eu espero, e esta foi uma daquelas decisões, se calhar difíceis, que tivemos de tomar. Eu espero que no final deste processo, enfim, quando a empresa estiver efetivamente consolidada, quando os investimentos que estão previstos forem feitos, quando tudo estiver em velocidade de cruzeiro, que se diga que valeu a pena esta adesão, com enormes custos para a população deste concelho, em particular deste concelho, em termos daquilo que é o pagamento, digamos assim, de uma forma clara, das faturas respeitando água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, mas penso que na altura que a decisão foi tomada, independentemente da urgência em que a mesma foi tomada, se calhar outras ponderações poderiam ter sido feitas, mas a urgência e a forma como tudo se passou, a rapidez que foi preciso tomar, acho que foi uma decisão que, repito, provavelmente devia ter sido mais bem ponderada em alguns aspectos, mas o tempo não deu para tanto, e valeu por isto, porque realmente, no caso concreto de Mação, a situação em que estávamos, em termos das nossas redes de abastecimento de água, os déficits crónicos que estávamos a ter e que estavam a ser repercutidos, quer se queira, quer não, tão bem na população do Concelho de Mação, eram insustentáveis. Nunca teríamos capacidade, nem nós, e penso que os outros municípios, de fazer os investimentos que estão a ser feitos e que eram necessários para uma prestação do serviço com qualidade, e, portanto, sem esta adesão, nada disso teria sido possível, ou seria possível, enfim, o curso do tempo, tudo aquilo que está previsto. Agora, como em tudo na vida, tem custos. E realmente os custos foram imensos para a população do Concelho de Mação. Foi, em média, o local onde a tarifa teve uma maior subida, logo no arranque, digamos, da empresa, também agora com estes últimos aumentos que, de alguma forma, foram gerais, não, de alguma forma foram mesmo gerais para todas as empresas. Nós éramos também o concelho onde a água era mais barata e, portanto, daí o aumento de ser maior. Dito isto, é evidente, e reconhecidamente o dizemos, que nem tudo correu bem, nomeadamente no início deste processo. Problemas complicados de faturação, déficit de qualidade no serviço, por vezes dificuldade no atendimento, reposições de pavimentos após rombos, enfim, um pouco de uma série de fatores que eu acho que não correram bem, que a administração reconhece que não correu bem. Penso que já fez o seu meia-culpa relativamente a esta matéria, mas também temos de reconhecer, e penso que será justo que o façamos, que estamos a falar de uma realidade muito complexa, 6 municípios, muito diferentes entre si, com uma grande distância geográfica também entre si, e, portanto, articular tudo isto com a incorporação de uma série de trabalhadores dos municípios, com resistências políticas grandes, em alguns municípios, no início, ou pelo menos de algumas forças políticas, com outras forças políticas, como o caso em Mação, que, a meio do processo, enfim, viraram um pouco a sua posição relativamente a este assunto. Tudo isso dificultou. E, como é normal, e nós temos de respeitar isso, como é normal, as populações em muitos locais revoltaram-se, continuam-se a revoltar, como é justo que o façam, como é normal que o façam. Mas, Presidente, já agora permita-me, na altura da criação da empresa, era expectável que houvesse esta atualização tarifária 2 anos depois? Não era expectável. Se fosse expectável, tinha sido nossa obrigação dizermos. Agora fomos confrontados com factos que levaram a que esta atualização tarifária, para cumprir os investimentos que estavam previstos e para cumprir aquilo que era o déficit de exploração da empresa, tivessem de ser cumpridos. Daí eu há pouco lhe ter dito que provavelmente todo o processo eventualmente poderia ter sido feito com mais tempo, com outras ponderações e com algumas situações que se vieram a verificar a posteriori, com a qual a TEG Ambiente e as outras empresas intermunicipais não contavam, e como eu e os meus colegas já dissemos recorrentemente, tem a ver, por exemplo, com a questão do IVA das empreitadas, que é uma diferença de 17%, que apresenta alguns milhões de euros que não estavam previstos que viessem a ter de ser assumidos pela empresa, e que, aliás, este Orçamento de Estado,
este Orçamento de Estado, há propostas de partidos políticos no sentido de vir a resolver esta situação, porque não se percebe, e eu não consigo perceber, e aliás a TEG Ambiente intentou a ação judicial em tribunal precisamente para tentar rever esta situação, não se percebe como é que uma empresa, e temos de chamar a empresa porque ela é uma empresa, mas no fundo é um agrupamento, de uma forma mais simplista, de municípios, capital 100% público, capital 100% dos municípios, com a proibição de entrada de capital privado, que nunca serão acionistas desta empresa. Portanto, esta empresa é dos municípios e, por essa via, dos municípios destes 6 concelhos, mas dizia eu que nós fazemos uma empreitada na Câmara, pagamos 6%, um agrupamento da empresa de municípios tem de pagar 13%, 23%, portanto não há aqui alguma disfuncionalidade que não consigo entender. E, portanto, mas dizia eu, só aí temos ali um grande gap que foi preciso colmatar. E depois também é verdade que quando se parte para uma realidade destas, há muitas imponderáveis, há situações desconhecidas que só depois no dia-a-dia do terreno é que nós podemos ver aquilo que eram os prejuízos que os municípios tinham anualmente com a exploração deste serviço, enfim, no caso concreto de Mação, quase que ascendia a 1 milhão de euros, tiveram também ter tradução e ser incorporados na própria empresa. Dir-me, mas já estavam a contar com isso. Sim, é um facto, já estávamos a contar com isso, mas houve necessidade de externalizar um conjunto de serviços que, à partida, não se sabia se teria de ser necessário ou não. Há a adesão de muitos trabalhadores que, eventualmente, se pensaria que pudessem transitar para a empresa que estavam nos municípios, também não se concretizou. Enfim, portanto, houve aqui uma série de fatores que condicionaram e muito a ação da empresa, nomeadamente no seu arranque. Mas deixe-me que lhe diga, e que andando um pouco a percorrer eventualmente a internet, chegamos à conclusão que realidades deste género, nas diferentes latitudes do nosso país, têm tido problemas muito semelhantes com esta realidade. E, portanto, este é o caminho que, de alguma forma, o Governo, o país, a Europa, entre aspas, está a obrigar a seguir e que tem, naturalmente, repercussões muito duras, em alguns casos, como foi o caso de Mação, nas pessoas, nos cidadãos, e nós temos de reconhecer isto. Dito isto, também não nos podemos esquecer que cada município tem aqui margem para poder acomodar ou não algumas situações de apoios sociais e outros, para que as pessoas, as instituições, as empresas não tenham de pagar tantos custos, mas já fará parte da política de cada município, sendo certo na TEG Ambiente, tendencialmente aquilo que iremos fazer, onde for possível consensualizar, é todos os municípios também fazerem a assunção de algum tipo de encargos, mas isso depende também daquilo que for decidido. Enfim, no passado, na altura do Covid, noutras circunstâncias, as câmaras tomaram decisões diferentes. Eu acho que isso é legítimo e não deve ser levado a mal, e no futuro provavelmente também haverá situações deste género. Muito bem, Presidente. Então passava para outro tema. Diria que aquilo que acontece no Rio Tejo, agora falando do Rio Tejo, se olharmos para Mação, encontramos aqui um bom barómetro para avaliar o atual estado do Tejo. Perguntava-lhe, quando olha para o Rio, hoje em dia, o que é que sente? Olha, por acaso ontem estive a ver os dados das barragens do nosso Conselho, a capacidade de armazenamento. Penso que Belvedere Ortigas estava a 60 e qualquer coisa por cento, para cá na 48%, Castelo de Bode também está na casa dos 50%, e portanto com esta chuva toda que já veio, e nós viermos só estas realidades, até nos podemos ficar assim um bocadinho a perguntar, afinal, o que é que está a passar. E realmente, eu acho que o problema do Tejo, das alterações climáticas, enfim, tudo isso que nós podemos falar, mas no caso concreto do Tejo, é de facto aqui um problema de muito difícil resolução, não só pela questão da chuva ou não chuva, mas até por aquilo que foram as recentes decisões, nomeadamente do governo espanhol, quer em relação ao Rio Douro, quer em relação ao Rio Tejo e também ao Rio Guadiana, numa clara assunção de que não iriam cumprir os acordos que estão estabelecidos com Portugal, porque também tinham necessidades prementes. E, portanto, o governo português também está ali um pouco de
mãos e pés atadas para conseguir ultrapassar esta situação, de alguma forma condescendendo e percebendo os argumentos que vinham do lado espanhol, e eu acho que isto a todos nos deve inquietar relativamente ao futuro. Eu tenho dito isto diversas vezes, tivemos a oportunidade também de dizer, até enquanto representante da comunidade, ao Sr. Ministro do Ambiente, que todas estas situações são perfeitamente compreensíveis, digamos assim, a dificuldade de gestão de toda esta matéria. Aquilo que eu acho que deve existir sempre e em cada momento é total transparência para passar a mensagem relativamente ao assunto. E, portanto, o que eu quero, de alguma forma, dizer com isto, e que o Governo, em certa medida, o fez, é a sua incapacidade, digamos assim, de gerir a situação, porque pura e simplesmente não consegue, digamos, fazer essa gestão. Eu, se não estou em erro, no verão, e depois de setembro, outubro, o Governo disse que iria apresentar um plano para o Rio Tejo, sobre as várias possibilidades que existiriam para fazer chegar água ao rio, enfim, o famoso transvase desde o Cabril até ao Rio Tejo, que por acaso passaria no Conselho de Mação, mas que nunca fui auscultado relativamente a essa matéria, a barragem do Alvito, enfim, outras soluções que eu saiba, provavelmente acho que não estou enganado, que até ao momento não está nada em discussão pública relativamente a esta matéria, e portanto já passaram um mês ou mês e meio sobre aquela data. E portanto eu acho que, tendo em consideração este problema que é premente e que temos aqui à vista de todos nós, e que passamos junto ao rio e percebemos o que está a acontecer, acho que tem de haver aqui uma palavra de tranquilidade e falar a verdade relativamente a esta matéria, para que todos saibamos com aquilo que podemos contar e eventualmente dizer efetivamente não há aqui qualquer solução e temos de estar dependentes, seja daquilo que for. Até porque essas soluções que o Governo iria apresentar são soluções que não são, enfim, colocadas no terreno de um dia para o outro, e portanto há aqui um longo período até que as coisas sejam concretizadas, e a manter-se este estado de coisas podemos ter aqui situações perfeitamente insustentáveis a vários níveis, e com especial preocupação neste caso concreto que acho que todos devemos ter, que é com a água para consumo humano, nomeadamente Castelo de Bode, que abastece não só a Grande Lisboa, e as pessoas falam sempre de água para a Grande Lisboa, mas também muitos municípios, enfim, também o município de Mação, que é abastecido em grande parte por água de Castelo de Bode. Ainda há aqui muitas pessoas, um número considerável de pessoas residentes em Mação, que vivem do Tejo. Diretamente não, mas indiretamente sim, quer dizer, temos, enfim, um conjunto de pescadores que fazem do rio o seu meio de subsistência na pesca. Muitas vezes no Rio Tejo não conseguem fazê-lo e vão para outros locais, sim, mas também temos todo um conjunto de atividades turísticas relacionadas com o rio, e que naturalmente é um ícone do nosso concelho, como é de todos os concelhos, enfim, onde há água à vida, como se costuma dizer, e é bem verdade, e portanto é natural que haja aqui esta grande preocupação relativamente a esta matéria, porque em termos económicos, em termos sociais, em termos turísticos, paisagísticos, de meio ambiente, enfim, tem uma importância e uma relevância extraordinária. E, portanto, quando, por exemplo, os municípios como Mação e outros fazem uma série de investimentos a pensar no rio, e depois aquilo que temos para oferecer, entre aspas, é um aspecto muitas vezes desolador, é normal que não fiquemos agradados, e portanto tem sempre aqui impactos. Não falo só também do Festival da Lampreia, que está a aproximar, e com a probabilidade dessas coisas continuarem assim de uma vez mais ser muito difícil pescar aqui lampreia, mas tudo aquilo que gira à volta do rio. E como também digo muitas vezes, infelizmente nos últimos anos só se fala do Rio Tejo pelos seus aspectos negativos, quando vimos falar do rio como um fator de riqueza e desenvolvimento desta região. Corrija-me se estiver enganado, mas recordo-me que algumas vezes o Presidente falou das pessoas que estão de costas voltadas para o rio. Sim. A Câmara tem conseguido inverter essa tendência? Eu disse isso muita vez, e repito que estes 14 km de margem do Rio Tejo, que
Mação tem nem sempre foram devidamente aproveitados. Também o disse, competia a nós invertermos essa tendência, tentamos fazer, nomeadamente agora, que já fizemos no verão passado, e está neste momento em curso também, uma vez mais a requalificação da praia fluvial da Ortiga, com os passadiços que fizemos na Ortiga, com o núcleo museológico do rio, alusivo ao Rio Tejo, no fundo, no sentido de criar aqui uma interação diferente, também com a requalificação da zona da Barca da Amier na freguesia de Enventos, que se vai iniciar, espero ainda este ano, e portanto para dar aqui este sinal de ligação ao rio que é importante dar, mas não só nas palavras, mas também com ações concretas, para que as pessoas, enfim, tenham às vezes a noção e a percepção de que realmente vale a pena irmos ao rio, conviver e estar naquele espaço aprazível que é todos nós e que deve ser usufruído. E tenho esta clara noção de que durante muitos anos vivemos de costas afastadas para o rio, e quase que parecia que Mação não tinha rio e o Rio Tejo, quando provavelmente de todos estes municípios somos daqueles que temos mais margem de rio. Presidente, outro assunto, gostava de perceber a sua opinião, que tem a ver com este projeto relacionado com o aeroporto de Santarém. Teve ocasião para assistir a essa apresentação no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Com que ideia é que ficou, e se tornar uma realidade, que impacto é que esta estrutura poderá ter no concelho de Mação? Olha, fiquei extraordinariamente agradado com a apresentação que nos foi feita. Pareceu-me uma apresentação e um projeto extraordinariamente credível, pela forma como nos foi transmitido, com já alguma profundidade dentro daquilo que foi possível aos promotores referirem relativamente ao projeto, e, portanto, parece-me, e fiquei com a clara sensação de que é algo para ser levado muito, muito a sério. E é evidente que um projeto desta magnitude, com o número de postos de trabalho expectável que pode vir a ter, e que fica a cerca de 35 minutos do Conselho de Mação, ou 40 minutos do Conselho de Mação, terá sempre necessariamente, penso eu, impacto positivo, naturalmente. E aquilo que eu espero é que, na avaliação que possa vir a ser feita, e tudo muito bem ponderado, tenho francas esperanças de que este possa vir a ser um projeto a ser considerado como muito viável. E, portanto, tudo farei, enfim, na minha pequenez, para influenciar, se é que se influenciar alguma coisa, para que se possa vir a concretizar. E deixe-me dizer-lhe que, à primeira vista, e por aquilo que vou conhecendo, e que evidentemente conheço um pouco como todos os portugueses conhecem, aquilo que se vai falando, enfim, também já se fala há tantos anos, já ouvimos falar tanta coisa, e o seu contrário, que às vezes também nos baralhamos, mas dizer-lhe que aquilo que são as vantagens que este aeroporto pode ter para a região e para o país, acho que devem ser tido muito bem em conta. E uma questão que não é despicienda, muito pelo contrário, para os cofres nacionais, que são os cofres de todos nós, tem a ver com um conjunto de infraestruturas que outras localizações podem vir a exigir, e que esta localização, à partida, tem grande parte delas resolvida, as acessibilidades muito perto do nó da autoestrada, perto da linha ferroviária do Norte, e, portanto, há aqui este conjunto de vantagens que deve ter aqui uma ponderação muito séria naquilo que for a análise global, e que realmente é uma mais-valia que esta região tem. E é também uma boa oportunidade para o Governo, e não só, porem em prática a famosa coesão territorial de que tanto falam, e com as preocupações ambientais, e muito bem que este Governo tem desde sempre, que nos faz e leva, e bem, a desativar as centrais termoelétricas a carvão, a abominarmos os combustíveis fósseis, quando outros, enfim, para mitigar preços, o não estão a fazer.
e, portanto, dizia eu, em abono desta coesão territorial, daquilo que é o ambiente, daquilo que são as enormes densidades populacionais que acarretam prejuízos enormes na qualidade de vida e no meio ambiente, talvez retirar um aeroporto de uma zona que já está cada vez mais a sofrer destas pressões, pode também ser um bom contributo para realmente não termos só palavras bonitas relativamente a esta matéria da coesão territorial e da defesa do meio ambiente e, se calhar, desculpe o tempo, espalharmos um bocadinho mais pelo território as pessoas e os investimentos que, à partida, evidentemente, têm impactos ambientais consideráveis, pode ser uma boa medida e ficaria bem na retórica que o Governo tem. Não digo esta retórica em mau sentido, é uma retórica, é verdade, e era uma prática muito, muito interessante, como digo, com boas vantagens em termos de acessibilidades, em termos do volume do investimento, quando existem privados com capacidade e vontade de investir, e, portanto, eu acho que há aqui muitos argumentos a favor. Também já vi N argumentos contra, nomeadamente das ordens dos engenheiros e dos economistas, mas também nós sabemos, e não estou a dizer que é o caso, mas também sabemos que para muitas pessoas, quando se passa da alverca para cima, já se está no interior e, portanto, há coisas que não devem ser consideradas. Portanto, eu espero que haja aqui uma visão desapaixonada deste assunto. Parece-me que o Governo e o principal partido da oposição estão em sintonia no sentido de levarem a sério esta proposta, que pode ser, a ser concretizada, pode transformar por completo toda esta região e, diria mesmo, o país. Fala em coesão territorial, estará o país preparado para que uma estrutura deste género, e tendo em consideração aquilo que já se falou e as várias hipóteses que foram colocadas em cima da mesa, está o país preparado para que a solução vencedora fique fora do Distrito de Lisboa? Depois depende daquilo que se sente que o país, que nós entendamos que o país pensa sobre esta matéria. Eu acho que justiça me seja feita, que sempre fui das pessoas nesta região que mais falei deste problema do despovoamento e da coesão territorial. Lembro-me de ter falado também eventualmente com vocês que quando tivéssemos os próximos censos iríamos todos ficar, ou alguns, meio surpreendidos com os resultados. Os resultados estão aí, estão à vista, não vale a pena voltarmos a eles e perceber o que é que os concelhos do Médio Tejo, ou grande parte deles, perderam de população, a maioria a 2 dígitos. Quando eu às vezes dizia para meus colegas, atenção, que uma ação está assim, mas enfim, qualquer dia. Bom, infelizmente as coisas concretizaram-se e não era preciso andarmos muito atentos para perceber que essa iria ser a realidade. E, portanto, eu acho que isto é uma vez mais uma escolha do país. Se o país está confortável com esta realidade, de somente 30 concelhos não perderem população, desta recorrência de investimentos localizados no litoral. Se acham que não há medidas que possam ser tomadas efetivas para recolocar maior equilíbrio territorial, se o país está confortável com isto, assim continuemos. E aqui digo com total franqueza e com a autoridade de alguém que elogiou várias vezes o Primeiro-Ministro António Costa e o Partido Socialista, e sou insuspeito de o fazer, ter sido alguém e um partido que colocaram este tema em cima da mesa, percebendo claramente o problema que está a viver. E, portanto, apesar de já o terem feito em 2015, 2016, 6, 7 anos, os resultados não têm sido muito efetivos, apesar de um ou outro bom sinal. Portanto, há necessidade de fazer mais. E, portanto, esta é provavelmente uma boa maneira de voltarmos realmente a concretizarmos atos com as palavras que temos. E, portanto, eu não quero dizer, porque isto é, digamos, a importância deste assunto, a relevância deste assunto é tal que a única coisa que deve estar em cima da mesa é naturalmente a coesão territorial. Bem, vamos fazer um aeroporto porque temos de ter coesão territorial. Então, assim, se calhar até não o faríamos em Santarém, iríamos fazê-lo no Fundão, ou em Mação, ou em Trancoso, com o devido respeito, ou em Alpalhão, enfim, ou num sítio deste. Não é isso que está em causa. O que eu estou a dizer
é que, havendo um projeto que tenha pés e cabeça, tenha viabilidade económica, que respondam aos objetivos nacionais, porque isto é provavelmente o maior investimento nacional nos últimos anos e nas próximas décadas. Portanto, havendo possibilidade de compatibilizar as coisas, acho que isso deve ser ponderado e deve ser um fator que deve estar em cima da mesa. Portanto, o que me parece é que neste país, e todos temos N exemplos destas dificuldades, que é realmente retirar o poder e o monopólio a Lisboa. E isto é mais do que visível. Eu dou-lhe 2 exemplos ou 3 exemplos. Este governo não conseguiu pôr o Infarmed no Porto. Não foi pôr o Infarmed em Mação. Era levar o Infarmed para o Porto. Está a haver uma discussão para um Tribunal Superior e para Coimbra. Não se consegue pôr um Tribunal Superior em Coimbra. E nós estamos a falá-lo em pô-lo na Guarda, nem no Taboaço, em Coimbra. E o Infarmed era para o Porto. E, portanto, se nós nem isto conseguimos fazer, as coisas tornam-se muito difíceis. E deixe-me que lhe diga que há coisas que são simbólicas. E que eu, quando vi aquilo, enfim, o Sr. Primeiro-Ministro esteve agora na cimeira na COP. Anunciou que iria propor uma cimeira internacional em Portugal sobre focos florestais. Bom, eu quando vi aquilo, disse, olha, é uma boa oportunidade de levar uma cimeira internacional para onde as coisas acontecem. Pois não, Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro vai fazer esta conferência na Alfândega do Porto. Nós também temos de viver destas coisas simbólicas. Por que o Sr. Primeiro-Ministro não vai fazer essa cimeira internacional sobre focos florestais num local onde realmente as coisas acontecem? Eu não quero ser pretencioso e dizer para ele vir fazer a Mação, mas se quiser a Mação, também podemos tentar encontrar condições. Mas há muitas capitais de distrito do interior de Portugal, onde aqueles distritos, até Santarém, Viseu, Coimbra, Guarda, Leiria, que tiveram focos florestais, provavelmente seria um bom exemplo de descentralização. Porquê é que havemos de fazer na Alfândega do Porto? Porque, enfim, dirão, mas há os hotéis, há os aeroportos para as pessoas chegarem, enfim. Cria-se logo um conjunto de dificuldades inerentes a estes processos, mas eu também admito a minha ignorância, porque não sei quantas pessoas eventualmente virão, mas dou isto a título de exemplo daquilo que é o centralismo que se vê em Portugal. Eu tenho aqui, por acaso, por exemplo, um bloco de notas do Conselho Económico e Social, de uma conferência que houve em Mação em 2016 sobre fogos florestais. O então ex-ministro Correia de Campos, presidente do Conselho Económico e Social, desafiou também a Câmara de Mação a fazer parte desta conferência. E, numa das reuniões que tivemos, falou-se o local para realizar esta conferência. E o que estava em cima da mesa era realizar em Lisboa, e na Gulbenkian, ou na FIL, ou no CCB. E diz, desculpem lá, mas eu acho que faz pouco sentido irmos discutir fogos florestais para esse assunto. Se fôssemos discutir, eventualmente, a arte do pintor Cargaleiro, fazia sentido discutir lá aqui, mas porquê é que não vamos discutir para o interior? Mas, enfim, logo mas vamos para o interior, vamos fazer... Porque, enfim, são pequenos sinais da dificuldade que há, muitas vezes, em retirar as pessoas das suas zonas de conforto e virem para os locais onde as coisas realmente acontecem. Portanto, isto foram pequenos exemplos de quando falamos de coesão territorial e do simbolismo que muitas vezes deve ser dado, para que as pessoas aqui também sintam que realmente são portugueses como outros. Muito bem, Presidente. Então agora centramos atenções em 2022, quase a chegar ao final de mais este ano, dentro daquilo que estava previsto e que tinha sido delineado para este primeiro ano de mandato, deste terceiro mandato. O que é que foi feito, ou se tudo está a correr de acordo com as expectativas? Sim, também tem aqui algumas reticências, tendo em consideração as dificuldades. Sim, não, mas olha, o impacto da guerra. Sim, felizmente está tudo de acordo com as expectativas. Os objetivos que tínhamos para este ano foram alcançados e, diria até que em algum outro caso, superados. As obras que tínhamos, nomeadamente que tínhamos previsto fazer, foram felizmente todas feitas. Enumero, por exemplo, a requalificação do Cineteatro Municipal, que foi inaugurado no dia 25 de abril,
as piscinas municipais descobertas, a requalificação da EB 23+S de Mação, que está praticamente concluída, o pavilhão municipal José Maia Marques está praticamente concluída também a sua requalificação, a eficiência energética nas piscinas descobertas também, e portanto, assim, exemplos muito claros e muito rápidos daquilo que eram as nossas expectativas relativamente a este ano de 2022 e, portanto, felizmente conseguimos, dentro daquilo que estava balizado em termos de preços, fazer as obras, com os ajustes naturais decorrentes do aumento de preços agora final e, enfim, daquilo que é a legislação que temos de cumprir e que ainda estamos, em alguns casos, a afinar, mas diria que no essencial conseguimos cumprir aqueles que eram os nossos objetivos macro em termos, digamos, de obra feita. Acho que mantivemos também um conjunto de apoios sociais e às escolas, nomeadamente à comunidade educativa, conforme tem sido nosso apanágio ao longo dos anos e, portanto, diria que conseguimos isto com o equilíbrio das contas da Câmara Municipal de Mação e, portanto, chegarei, espero eu, até o final de 2022 com a consciência de termos tido um ano muito produtivo de acordo com aquilo que eram as nossas expectativas. Algumas surpresas com esta inflação, com este aumento de preços de energia, combustíveis, tudo, pronto. Sim, tive evidentemente surpresas, enfim, surpresas no sentido que em janeiro de 22 não contava com elas, mas a partir de determinada altura percebemos o que é que ia acontecer. Enfim, só relativamente a despesas de transporte, gás e eletricidade, tivemos um aumento no primeiro semestre de 22 comparado com o semestre de 21 na casa dos 22% e 23%, e traduziu-se em números redondos em cerca de mais de 145 mil euros, só nestas três rúbricas muito concretas. E, portanto, evidentemente que isto obrigou-nos e irá obrigar-nos também no futuro, a termos aqui muita atenção relativamente a estes gastos. Vamos perceber como é que o ano irá terminar no que diz respeito a estas rúbricas muito concretas, porque efetivamente tem impacto num orçamento como o da Câmara de Mação, muito dependente também das transferências do Orçamento de Estado, tem impactos e, naturalmente, não dá para continuar a fazer tudo na mesma, tendo sempre presente o princípio que acho que tenho seguido desde sempre, de um equilíbrio e de muito rigor na gestão da coisa pública. Então, 2023, esses cuidados que diz que será necessário ter, há aqui algum projeto que possa ser adiado em detrimento, se calhar, do reforço da ação social, pronto, e tendo em consideração que também vai haver aumento de despesas com a atualização dos salários e os preços que continuarão a subir? Sim, e isso aqui acresce também a descentralização de competências com novos trabalhadores, com os custos inerentes às instalações escolares, enfim, tudo coisas que não tínhamos até 1 de abril de 2022 e que neste momento temos, e portanto nós vamos apresentar o orçamento na próxima quarta-feira, um orçamento muito parecido com o orçamento de 2022, temos objetivos lá muito bem vincados, mas temos também a consciência, e isso é muito visível ao longo de todo o documento, de serem uns compromissos, evidentemente, que são assumidos, que estão calendarizados, mas que são passíveis de ter alguma derrapagem temporal, tendo em conta estes condicionalismos. E tendo ainda também presente que estamos em transição de quadro comunitário de apoio, onde não há candidaturas abertas, ou pelo menos se existirem, será a meados do próximo ano, e onde, portanto, a transferência de dinheiros via fundos comunitários não existirá praticamente de todo. E, portanto, tudo isso nos obriga a fazer uma gestão criteriosa, tendo em consideração que temos de contar primeiro e praticamente só com o nosso orçamento e com estas condicionantes que referiu e bem, que não sabemos como é que vai ser a sua evolução, nomeadamente em termos da guerra, até que ponto é que esta escalada de preços vai ou não vai continuar. E, portanto, de uma forma muito clara e objetiva, direi que temos 2 ou 3 obras muito bem definidas, que era o nosso objetivo concretizá-las.
em primeiro lugar, a requalificação urbana da vila de Cardigos, que está muito, muito necessitada, e a requalificação de toda a entrada norte da vila de Mação, além do centro histórico, enfim, que é uma outra situação. E, portanto, estas obras são obras que temos muita vontade de iniciar, bem como o núcleo museológico ligado à arte dos presuntos e dos enchidos em inventos, mas que, como digo, estão muito dependentes daquilo que nós possamos ver que vai ser a evolução de toda esta situação. Ao dia de hoje, acho que há condições para iniciá-las, é nesse sentido que estamos a trabalhar, mas veremos para janeiro, fevereiro, como é que as coisas estão, como é que foi a evolução de toda esta situação. Muito bem, Presidente. Eu também ainda queria que me fizesse um ponto de situação relativamente ao acesso aos cuidados primários, em termos de médicos de família. Como é que está a situação atualmente no concelho? Olha, eu não sei se vos disse, ou em alguma entrevista, provavelmente disse, mas se eu dissesse o que vou dizer agora há um ano atrás, nunca pensaria poder dizê-lo, ou dizê-lo desta maneira. Mação estava há um ano atrás, março, abril, com todas as pessoas, com todos os municípios com médico de família. Neste momento tenho das 8 freguesias, chamemos de assim, temos 5 freguesias já sem médico de família. Por um médico que se reformou e um outro médico por um problema grave de saúde que desde finais de outubro não está ao serviço e, portanto, temos aqui uma situação complicada em Ventos, sem médico de família, Amêndoa, sem médico de família, Carvoeiro, sem médico de família e agora Cardigos, sem médico de família e parte de Mação, sem médico de família. E, portanto, esta era uma situação impensável, como digo, há uns meses atrás e, portanto, é algo de muito preocupante a situação que nós, neste momento, já estamos a viver e que eu, conforme referi, não ouvia e vivia, evidentemente, os meus colegas a falar, percebia que esta situação poderia vir a acontecer, até por força da idade dos médicos que aqui estavam e estão, mas era algo que perspectivava a mais 3, 4 anos e, portanto, neste momento a situação ainda não é crítica, muito fruto do atendimento complementar que ao fim de semana ainda existe e que conseguimos médicos de Abrantes que venham aqui fazer alguns serviços de atendimento complementar, mas a situação tende realmente a complicar-se, até porque um outro médico já tem, suponho, 68 ou 69 anos e, portanto, provavelmente no final do ano poder-se-á reformar e, portanto, corremos o risco de, daqui a meia dúzia de meses, não termos um único médico de família a trabalhar. Espero que isso não aconteça, espero que o Dr. Novaes Tavares consiga recuperar do problema de saúde que tem e possa regressar ao serviço, mas se assim não for, temos aqui uma situação extraordinariamente preocupante, cuja resolução não consigo vislumbrar e que muito me apoquenta e é provavelmente neste momento a minha maior preocupação. Exceção feita à questão da doença, como é óbvio, estamos a falar de situações que poderiam ter sido antecipadas e previstas, nomeadamente no que diz respeito às aposentações. Eu acho que essa é uma questão de resposta relativamente simples, quer dizer, eu faz-me um bocadinho de impressão, a forma como este assunto às vezes é tratado, é abordado, não aqui por nós, mas até em termos nacionais. E como é que foi possível as coisas chegarem a este ponto, onde todos temos responsabilidades, também eu, que há 9 anos sou Presidente de Câmara, e nunca temos, de uma forma se calhar mais veemente, denunciado aquilo que estava a acontecer. E como é que o país chega a esta situação? Temos 1,2 milhões de pessoas sem médico de família. Temos zonas do país praticamente sem médicos nenhuns. E nós não pedimos responsabilidades a ninguém. Isto parece tudo. Falamos deste assunto como isto é uma inevitabilidade. Pronto, aconteceu. Isto é uma coisa que aconteceu. Como daqui a bocado começa a chover, pronto, começou a chover. É uma inevitabilidade. Ninguém tem a responsabilidade disto. A Ordem dos Médicos não tem responsabilidade. Os vários governos dos vários partidos não tiveram responsabilidade. Os ministros, ninguém teve responsabilidade.
Portanto, ninguém percebeu que isto ia acontecer, ninguém fez contas, estavam-se a formar X médicos, ninguém percebeu que os médicos estavam a ficar nos grandes centros urbanos, ninguém percebeu que os médicos iam para especialidades que não a medicina familiar, e agora de repente fica tudo muito, muito surpreendido que afinal parece que não há médicos. E portanto eu acho isto de uma ligeireza de pensamento e de reflexão deste país que me custa a perceber, e repito, eu também sou culpado. Também o disse, também assisti, também percebi que isto ia acontecer, mas nós íamos falando, não, que o assunto vai ser resolvido, que não, que se formaram não sei quantos médicos, não, que se abriu a faculdade não sei onde, não, porque os médicos agora vão não ser para alguém, e chegamos a este ponto. E agora já todos admitimos todas as soluções, temos de contratualizar com privados, temos de ir às seguradoras, temos de ir aqui, temos de ir ali. Eu vou-lhe ser muito sincero, eu já o disse aqui nesta mesa, nesta Câmara, que provavelmente os próximos executivos da Câmara de Mação, não sei se ainda é comigo ou não, vão ter de reservar uma verba muito considerável, ou deverão de guardar uma verba muito considerável, para que as pessoas do Conselho de Mação tenham cuidados mínimos de saúde, provavelmente contratualizando com seguradoras ou com o sistema privado, seja ele qual for. Outros colegas meus já o estão a fazer, e penso que essa, infelizmente, vai ter de ter uma solução, uma vez que o Estado está redondamente a falhar nesta matéria. Isto não há outra forma de o dizer. Há aqui uma culpa objetiva do Governo, deste Governo, dos governos anteriores, dos anteriores, desde há 30 anos, esta parte que não conseguiram resolver este problema e que permitiram que os médicos, de alguma forma, fizessem aquilo que muito bem lhes apetece, tiraram o seu curso, legitimamente, fazem as suas opções, mas tínhamos de perguntar se não haveria aqui uma forma de vincular os médicos, pelo menos numa primeira fase da sua carreira, a prestar serviço público, uma vez que os cursos foram tirados em universidades públicas pagos por todos nós. E, portanto, temos aqui um problema gravíssimo para resolver, em grande parte do país, também já em muitas zonas urbanas, como é bom de saber, e cuja resolução eu não consigo perceber. Um bocadinho voltando à questão do Rio Tejo, que infelizmente não tem nada a ver, enfim, apesar de serem duas situações graves, mas enfim, a saúde e a vida é o que é, realmente perspectivas é que nós temos, que soluções é que nós temos, e falarmos abertamente sobre esta matéria. De vez em quando ouvimos dizer que daqui a 2 anos é que vai ser. Daqui a 2 anos é que vamos ter resoluções. E depois temos aqui os autarcas do Médio Tejo e de todo o país a fazerem leilões relativamente àquilo que são os apoios que dão aos médicos. Um paga a casa, outro paga a creche dos meninos, outro paga a casa mais a creche, outro paga a casa e férias, qualquer dia paga o restaurante, e andamos aqui num espetáculo mau, onde neste espetáculo que eu também vou entrar, evidentemente, mas que acho que não dignifica nem os médicos, não dignifica as câmaras, não dignifica ninguém. Realmente não estamos aqui a contratar jogadores de futebol com o devido respeito, quer por médicos, quer pelos jogadores de futebol. Acho que é uma coisa, um espetáculo um bocadinho degradante, mas infelizmente foi o Estado a que o Estado deixou que as coisas chegassem. Quando se fala no Governo, permita-me não chegar tão alto neste patamar e focar-me, por exemplo, no agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo. Há aqui o diálogo necessário com a Câmara Municipal de Mação? Neste momento não houve nem da minha parte, nem da parte da senhora Presidente, porque, enfim, tenho confiança que as coisas estão a ser monitorizadas e a situação ainda não chegou àquele ponto crítico que eu lhe falei. E penso que não é necessário eu ter ligar-lhe a chamar-lhe a atenção, nem ela ligar-me a dizer que está preocupada, porque eu sei que essa situação existe. Tem havido até esta data um bom relacionamento com o agrupamento de centros de saúde, que eu também percebo que está um bocadinho de mãos e pés atados. Se abrem vagas para todas estas regiões e se os médicos não concorrem e não vêm, portanto, também pouco ou nada se consegue fazer. E, portanto, como eu lhe disse há pouco, acho que há aqui uma necessidade de realmente termos aqui todos conversas francas, sérias sobre esta matéria, para nós também transmitirmos estas informações às pessoas. E também não lhe posso deixar de dizer que em territórios destes que têm tantas preocupações com o despovoamento, esta é mais uma razão, enfim, que não vem, ou mais um facto,
que não vem ajudar nada àquilo que era, digamos, até alguma boa publicidade que fazíamos, no sentido de haver cuidados de saúde primários, médicos de família, aquilo que é a longevidade no Conselho de Mação, em que muito se deveu sempre ao acompanhamento dos médicos de família, às IPSS, enfim, aquilo que falei várias vezes, e que agora é tudo posto em causa por esta realidade que todos estamos aqui a viver. E não vale a pena de dizermos que temos o Hospital de Abrantes a 20 minutos, e temos o Hospital de Abrantes a 20 minutos, é um facto, porque isso não é, mas também não é verdade para todas as zonas do Conselho, mas temos de ver também a pirâmide etária do nosso Conselho, aquilo que nós, que é a nossa realidade. E, portanto, temos aqui problemas complicados, depois os pais para terem aqui os filhos, bom, mas não há, enfim, há aqui um conjunto de situações que não abonam nada na afirmação destas regiões e destes locais. Sr. Presidente, mesmo na reta final, já estamos então no nosso tempo. Algo que queira acrescentar que tenha ficado por dizer? Não, digamos que terminaria um pouco como sei, que transmitir esta palavra de confiança aos cidadãos do Conselho de Mação, no trabalho que a Câmara Municipal está a realizar na defesa dos seus interesses e a defesa intransigente também daquilo que é em cada dia o melhor para o nosso Conselho, e o cumprimento fiel da minha palavra e das pessoas que me acompanharam quando nos candidatamos, para que tudo aquilo que nós possamos vir a fazer vá de encontro àquilo que foram as expectativas que nós criamos, e eu, conforme já disse, serei igual a mim próprio e o mais previsível possível. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e até breve. Presidente Vasco Estrela, Presidente da Câmara Municipal de Mação, aqui hoje onde a ERTE veio atualizar este dia-a-dia do território maçaense, também ele uma parte integrante do Médio Tejo. Assim finalizamos este especial de informação. Até uma próxima oportunidade.